De volta com o nosso OAB Cidadania e agora a gente confere o quadro Conversando com Ela. A presidente da OAB, Fernanda Marinella, recebe o presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, Felipe Castro, que vai falar sobre a lei aprovada em abril, que garante a acessibilidade em cemitérios públicos e privados de Maceió. Nosso quadro Conversando com Ela vai falar um pouquinho hoje sobre os direitos das pessoas com deficiência. Na verdade, nós vamos tratar um pouquinho da lei municipal, a Lei 6.626, do dia 19 de abril de 2017. É uma lei do município de Maceió. A lei municipal, ela fala um pouquinho sobre o direito das pessoas com deficiência, mas especificamente em cemitérios públicos e privados. Mas aproveitando essa lei municipal, vamos tratar um pouquinho sobre o tema. Como está a aplicação da Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência? Qual é a aplicação que nós temos hoje e qual a novidade dessa lei municipal? E para tratar um pouquinho desse assunto, nós temos hoje o Dr. Felipe de Castro, que é o nosso presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência, que vai discutir os direitos das pessoas com deficiência e do idoso. Doutor Felipe, a Lei Municipal 6.626, que trata especificamente da acessibilidade das pessoas com deficiência em cemitérios públicos e privados, ela traz alguma novidade para o nosso contexto, para o nosso ordenamento jurídico? Ou esse direito ele já existia na lei brasileira? É um prazer, presidente Marinella, estar aqui participando do programa com a doutora. O bom dessa lei é que a gente vê a preocupação do legislador voltada ao direito da pessoa com deficiência. Apesar dessa lei vir específico para cemitério, estabelecendo multas, que mostra essa preocupação, e ela só surge em razão dos nossos cemitérios não ter acessibilidade. A gente vê esses cemitérios públicos, principalmente, que não possuem acessibilidade nenhuma, tanto para o cadeirante, não tem piso tático, deficiente visual. Então, a gente recebe isso com bons olhos, a comissão recebe, que vê essa preocupação. Mas esse é um direito que já é garantido desde a Constituição Federal, que garante o direito de vir. Em 2008, o Brasil é signatário da Convenção da ONU do Direito da Pessoa com Deficiência, que também tratou do tema. Em 2007, no próprio Código de Urbanismo de Maceió, já prevê o direito de acessibilidade a todo espaço público e todo espaço privado de uso público. Como agora também vê na Lei Brasileira de Inclusão, que também vem repetido. Essas constantes leis a gente vê com esse lado positivo do que vê a preocupação da sociedade com a acessibilidade. Então, Felipe, só para deixar claro aos nossos telespectadores, nós não temos falta de lei, isso é óbvio. Na verdade, seja pela Constituição Federal, seja pelas nossas leis federais ou leis municipais, o direito à acessibilidade das pessoas com deficiência ele está garantido na lei, não é verdade? Agora, nós temos uma dificuldade para retirar do papel, para que essa lei se torne realidade, para que as pessoas realmente tenham esse acesso, seja em estabelecimentos bancários, seja nos condomínios, condomínios privados e também em cemitérios, que foi a preocupação da lei municipal. Como o senhor enxerga hoje essa questão nos bancos? Como o senhor enxerga hoje essa questão nos condomínios privados? Como está funcionando a acessibilidade? Essa é outra luta constante. A gente também tem no município essa lei, questão dos bancos, mas já tem uma lei federal, tem a Lei Brasileira de Inclusão, toda ela garantindo esse direito de acessibilidade e restrito, todo direito de vidro, piso tátil, os próprios caixas eletrônicos que se dizem acessíveis, eles só fazem rebaixar a altura do caixa eletrônico. Mas aqui, os que tem aqui em Alagoas, engraçado que o mesmo banco que tem aqui, que tem no Rio, que tem em Curitiba, o mesmo banco ele tem um caixa eletrônico lá adaptado e aqui não. Adaptado eu digo como? Que deu o direito do cadeirante utilizar o caixa eletrônico. Que muitas vezes você já encontra logo na porta uma escada, né? Exatamente. Que já inviabiliza a entrada. Quer dizer, ele pode até ter o caixa mais baixo, mas ele não consegue nem chegar até lá, não é? Exatamente. Não é só o caixa, tem que ter um recuo de 30 centímetros, já tem até nas normas da ABNT, que são 30 centímetros para a cadeira chegar, para ele poder se aproximar ao teclado, e não ele ficar esticando ou pedindo ajuda de terceiro. Até porque é um risco, né? Ajuda de terceiro é sempre um perigo, né? A gente nunca sabe quem é que ele vai ter por perto para ajudar, né? Exatamente. E a gente recepciona com bons olhos, até pelo fato que o brasileiro acostumou-se a só cumprir coisas que tiver penalidade. E essa lei prevê punição de R$1.000 no primeiro caso, em caso de reincidência R$2.000 mensal, até que seja sanada as irregularidades.
Então, a lei municipal que disciplina para os cemitérios, ela estabelece multa. Então, essa é uma novidade. A lei brasileira, ela tem multa, a lei nacional, ela estabelece uma multa para isso, ou a lei municipal foi inovadora nesse sentido, Felipe? Exatamente, esse que é o ponto do avanço. A lei inovou nesse sentido. Aí nós temos a lei, na Lei Brasileira de Inclusão, que é o chamado de Código do Direito da Pessoa com Deficiência, ele estabelece as normas, as exigências. Você pode ir através do Ministério Público, até de um advogado particular, exigir que se cumpra a acessibilidade no condomínio privado, em qualquer outro ambiente que você frequente, mas não estabelece multa, assim, do poder público poder cobrar essa multa, instituir essa multa, para exigir esse cumprimento. Infelizmente, o brasileiro se acostumou a só cumprir com penalidade. O que, na verdade, deveria funcionar melhor e não funciona, doutor Felipe, é quando é liberado o alvará para construir, né? Quando o poder público recebe o projeto para construir, ele já deveria verificar a acessibilidade. Esse é o momento de se exigir, né? Inclusive, a lei municipal traz essa preocupação. Quando ela disciplina as regras para os cemitérios públicos e privados, ela diz para os novos estabelecimentos, para as reformas e as ampliações. Então, não significa dizer que vai ser para todos desde já. Na verdade, é para os novos estabelecimentos, para aqueles que forem reformados ou ampliados, é que terão que cumprir essa norma, não é? E quando do projeto de ampliação, de reforma, o poder público já deverá exigir o cumprimento da acessibilidade, não é isso? Exatamente. No Código do Urbanismo já prevê essa questão da acessibilidade. E como é que funcionava? Tinha uma comissão especial para ver essa questão da acessibilidade. Aí que foi que o poder público fez? Destituiu essa comissão e dizendo que todos os engenheiros capazes, que são os fiscalizadores e autorizam as obras, poderão fazer verificar essa adaptação. A gente recebeu com uma certa ressalva. Quem não sabe se foi um avanço, porque mais engenheiros poderiam fazer essa fiscalização, ou se foi um retrocesso, já que tirou os especialistas em acessibilidade. Porque a acessibilidade é uma coisa muito, muito mais ampla do que só uma rampa. Gerou uma incógnita, na verdade, que na prática acabou trazendo resultados, eu penso que negativos, porque a fiscalização efetivamente muitas vezes não acontece, não é, doutor Felipe? E as obras são realizadas sem cumprimento dessas exigências em inúmeros locais, sejam públicos e privados, não é? No que diz respeito, só aproveitando o nosso momento, no condomínio privado, também há necessidade de cumprir essa acessibilidade em condomínios privados. Como funciona isso? É porque o público terá acesso, por isso as normas têm que ser cumpridas? Qual é a preocupação para os condomínios privados? Exatamente. O condomínio privado também tem que ter. Até no próprio Código do Urbanismo, ele trouxe uma espécie de transição. Os novos teriam que ser todos adaptados e os antigos teriam que se adaptar também num certo período de tempo. Porque você tem que ver a pessoa com deficiência, ou então o idoso, qualquer pessoa pode estar com dificuldade de locomoção ou temporária, ou quando chegar à idade. Isso é uma coisa que não é só da pessoa com deficiência, também é dele. É de qualquer cidadão, né? A acessibilidade é para qualquer um. Hoje nós estamos caminhando muito bem e amanhã podemos não estar mais, ter dificuldades quanto a isso. Então, é para qualquer cidadão. É direito de ter acesso, é direito de ir e vir. Por essa razão, é fundamental a regulamentação. E é indispensável que o poder público faça esse controle, faça efetivamente essa fiscalização no momento de liberar a execução da obra, no momento de liberar esse projeto. Então, é indispensável que a exigência seja cumprida. No que diz respeito aos cemitérios, no que diz respeito à lei municipal, também há preocupação com estabelecimentos, com estacionamentos próximos, né? A questão de reservar a vaga para as pessoas com deficiência bem próximo, como as regras de estacionamento exigem. Também há essa exigência para os cemitérios, doutor Felipe? Também. Ele prevê tanto do banheiro acessível, das rampas de acesso, do piso tátil, telefone rebaixado, bebedouro se tiverem também acessíveis, vaga de estacionamento reservada para a pessoa com deficiência. Ela faz pega todo o arcabouço de direitos que tem, de direito de acessibilidade que tem a pessoa com deficiência na questão dos cemitérios. Isso é fundamental, né? A acessibilidade não é fazer uma rampa. A acessibilidade é fazer com que todos aqueles elementos, todos aqueles serviços, todos aqueles bens que estão ali disponíveis sejam acessíveis a todos. Então, isso é fundamental. Não é só o estacionamento, não é só o telefone, não é só o acesso ao caixa eletrônico, não é só o acesso efetivamente como rampa, como deslocamento, mas é todo o acesso pleno para aquelas pessoas que têm alguma dificuldade, que têm alguma deficiência e que precisam ter direito de ir e vir. Então, Felipe, gostaria de agradecer a sua participação no nosso programa e até a nossa próxima oportunidade. Até mais!
Depois do intervalo, você vai conferir a passagem da Caravana Nacional de Prerrogativas por Alagoas. Não sai daí!